Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do recolhimento é um dom de Deus. Mas que dom é esse? Então esse dom é o próprio Opus Dei, um dom que Deus concedeu, em primeiro lugar, a São José Maria, mas a todos nós também. E comemoramos há pouco a festa da fundação da obra, no domingo passado. E foi uma intervenção divina na vida de São José Maria, algo completamente surpreendente, tanto que ele escreveu: a obra não foi imaginada por um homem, não foi algo que São José Maria ficou pensando para fazer. Ele mesmo dizia que ele viu o Opus Dei. Ele passou 11 anos pedindo: Senhor, que eu veja, porque ele tinha visto umas pisadas na neve de um carmelita descalço. Aquilo tinha tocado muito o coração dele. Ele tinha pensado: veja o que esse homem faz por Deus, e eu? Ele sabia que Deus queria algo dele, mas não sabia o que era. E ficou durante 11 anos, desde os 15 até os 26, pedindo: Senhor, que eu veja. E sendo um jovem sacerdote, que ele foi ser sacerdote para estar mais disponível, para ver o que Deus queria. Então ele fazendo um retiro, viu o Opus Dei, tocavam os sinos numa igreja de Nossa Senhora dos Anjos, porque o dia 2 de outubro é o dia dos Santos Anjos. E ele teve uma iluminação sobre toda a obra. O que ele viu nós não sabemos bem, mas ele viu, segundo Dom Álvaro, um espírito, uma mensagem que deveria ser transmitida, de que todos nós podemos ser santos. E na época ele não sabia que era o fundador, procurou alguma instituição que tivesse esse carisma, mas não encontrou. Ele viu algo parecido nos primeiros cristãos. E mais adiante ele percebeu que ele que tinha que ser o fundador. E a obra, que é uma obra de Deus, por isso que ele fala: não pensou um homem, não fui eu que fiquei pensando. Deus me mostrou, eu vi. Por isso pode ser chamada obra de Deus mesmo, porque não foi obra de São José Maria, foi obra de Deus. E essa mensagem que São José Maria recebeu, que é um dom de Deus, veio esclarecer muitos aspectos da santidade, que durante a história ficaram turvos, poucos claros. Nesse sentido também a obra é um dom de Deus. Deus quis esclarecer o que é a santidade, como ela pode ser alcançada no meio do mundo, no trabalho, na família, na sociedade. Então, portanto, nesse recolhimento, nós iremos aprofundar no espírito do Opus Dei, nessa mensagem que São José Maria recebeu de Deus. E para isso, eu pensei em fazer uma coisa um pouco diferente hoje, uma ficção. Imaginemos se pudéssemos ligar a televisão e assistir uma espécie de mesa redonda, sobre o tema Mensagem do Opus Dei segundo o fundador. E como é uma ficção, se pode tudo, E que os convidados ou entrevistadores fossem personagens de diversas épocas da história, com mentalidades bastante diferentes, e que fizesse perguntas chatas, perguntas comprometedoras ou integrantes a São
José Maria, né, colocando ele em verdadeiros apertos, né? E como São José Maria responderia, vou me servir dos textos que eu conheço de São José Maria para responder, à medida que vão fazendo debate político, e a gente viu muita coisa parecida, né? Então apresentemos o primeiro. Né? O primeiro seria um homem grego, de algum século cultivo ou artística. E que pergunta ele dirigiria a São José Maria? A seguinte: é sabido que as atividades que mais enriquecem o homem, do ponto de vista moral, são a teoria, ou seja, a contemplação intelectual da verdade, e a praxis, atividade moral imanente. Parece-me que o senhor está propondo uma supervalorização da poiesis, né? Ou seja, do trabalho produtivo, que sempre foi considerado na cultura grega algo de segunda categoria. O senhor realmente pretende valorizar o trabalho produtivo? E que São José Maria responderia? Né? Eu considero o trabalho não só o trabalho produtivo, braçal, artístico, mas de forma alguma eu desprezo o trabalho manual. Isso que o trabalho manual também dignifica o homem. O homem se aperfeiçoa, cresce em virtudes, enriquece a sua personalidade também através do trabalho produtivo. O trabalho também, o manual, é meio de santificação, de aperfeiçoamento, o trabalho ordinário, a profissão, o ofício de qualquer um, a tarefa intelectual ou manual. O estudo, a docência, são, em nosso caso, meio de santidade pessoal, de união com Deus. Chamar de novo a atenção para o exemplo de Jesus Cristo, que durante 30 anos permaneceu em Nazaré, trabalhando, desempenhando um ofício de carpinteiro. E nas mãos de Jesus, um trabalho profissional semelhante àqueles que desenvolvem milhões de homens no mundo, converte-se em tarefa divina, em trabalho redentor, em caminho de salvação digno e nobre, se pode converter numa tarefa divina. E no serviço de Deus não há ofícios de segunda categoria. Todos são de muita importância. Isso pede a todos os homens, sem exceção, que sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Para a grande maioria dos homens, ser santo significa santificar o seu trabalho, santificar-se no seu trabalho, santificar os outros com o seu trabalho, e assim encontrar Deus no caminho da vida. Então aí viria a réplica do grego, né? Que não se conformaria com essa explicação de São José Maria, não. O que ele diria? O senhor não pode colocar a teoria, a praxis e a poesia no mesmo nível. Vemos claramente que o trabalho produtivo é mais desgastante, gera fadiga física, necessita muito esforço, às vezes até provoca dores físicas. O trabalho manual é assim, né? Devido a isso, o trabalho produtivo e braçal sempre foi realizado pelos servos, pessoas menos cultas. Né? Então essa era a visão grega, né? E São José Maria lhe responderia: o trabalho acompanha inevitavelmente a vida do homem sobre a terra, e com ele aparecem o esforço, a fadiga, o cansaço, manifestações de dor, de luta, que fazem parte da existência humana e que são realidades do pecado e necessitam da redenção. Né? Porque o que é consequência do pecado é trabalharás com o suor do teu rosto, né? que é o cansaço. Mas o trabalho em si não é uma pena, nem uma maldição, nem um castigo. É hora de todos nós cristãos anunciarmos bem alto que o trabalho é um dom de Deus e que não faz sentido dividir os homens em diferentes categorias, conforme os tipos de trabalho, considerando umas ocupações mais nobres do que as outras. Todo trabalho é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação, é meio de desenvolvimento da sua personalidade, é vínculo de união com outros seres, é fonte de recurso para o sustento da família, é meio para contribuir para o progresso da sociedade. A participação na obra criadora de Deus. É
O homem foi feito para trabalhar com Deus, né? E criar coisas novas para a sua inteligência criativa. E além disso, ao ser assumido por Cristo, o trabalho se apresenta como realidade redimida e redentora. E Jesus passou a maior parte da vida, 30 anos, trabalhando. Um trabalho manual, né, de carpinteiro. Então, por isso o homem não se limita a fazer coisas, a construir objetos. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, orienta-se para o amor. E reconhecemos a Deus não só no espetáculo da natureza, mas também na experiência do nosso próprio trabalho, do nosso esforço. O trabalho é assim oração, ação de graças, porque sabemos colocados na terra por Deus para trabalharmos. E talvez o grego ainda fizesse a tréplica, não sei, a última pergunta, né? Entre o trabalho de um poeta, de um artista, de uma doméstica, qual o senhor considera mais importante? E Santa Maria responderia, depende. Em primeiro lugar, do amor com que a pessoa faz. Do amor a Deus, do amor ao próximo. Depois do grau de perfeição que a pessoa adquire ao realizá-lo. As criaturas mais santas, Maria e José, realizaram um trabalho manual, com extremo amor e com extrema perfeição. Vamos passar para o segundo entrevistador da noite de hoje, né? Vamos imaginar um cidadão romano do século II agora, pagão, que convive com alguns amigos que se converteram ao cristianismo. E sua pergunta seria a seguinte: eu tenho vários amigos que se tornaram cristãos e antes de se converter ao cristianismo se divertiam conosco, né? Mas depois da sua adesão a esse novo caminho, não vão mais às arenas assistir os espetáculos de gladiadores, né? Não saem mais para beber conosco, deixaram de ir às termas. O senhor diz que o cristianismo não tira ninguém do seu lugar, mas não é isso que eu vejo. Parece que ser cristão isola a pessoa e torna a pessoa estranha. O que o senhor nos tem a dizer sobre isso? Né? Seria uma pergunta, né? E São José Maria, aqui é ficção, tá? Eu penso que ele responderia. Um escritor da sua época já deu a resposta para essa tua pergunta. Há uma carta escrita a um homem chamado Diogneto, que responde plenamente a tua pergunta. Permita que eu leia um trecho dessa carta, né? Que descreve como os cristãos atuam na sociedade. Os cristãos não se distinguem dos demais homens nem por sua terra, nem por seu idioma, nem por seus costumes, porque nem habitam em cidades exclusivamente suas. Não existe as cidades dos cristãos, embora tem gente querendo fazer hoje em dia, mas não, os cristãos no início do cristianismo não tinham cidades suas, né? Nem falam uma língua estranha, o cristianês, não existe isso, né? Nem levam um gênero de vida afastado dos demais, habitando cidades gregas ou bárbaras, segundo a sorte que cada um tenha, adaptando-se à vestimenta, à comida, os demais gêneros de vida aos usos e costumes de cada país. Não mostra de um teor de conduta peculiar, admirável, segundo todos os testemunhos, surpreendente. Aí vinha a citação que eu acho mais importante: habitam as suas próprias pátrias, seus países, mas como forasteiros, desejando ir para o céu. Tomam em parte em tudo como cidadãos e se portam tudo como estrangeiros. Toda terra estranha é para eles pátria, e toda pátria é terra estranha. Se casam como todos geram filhos, mas não abandonam os que nascem. Isso é um escrito do século II, tá? Quer dizer, não matam os seus filhos. Põe a mesa em comum, mas não o leito.
que era uma bagunça, tá? Então, não dividem a cama com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam o tempo na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida vão muito além dessas obrigações. Só se afastam, aqui já não é o texto de Dioguideto, e só se afastam daquilo que há de perverso e mal no mundo. Seguindo os conselhos do apóstolo Paulo, né? Não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê das suas ideias frívolas. São Paulo também disse aos romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou aos filipenses, fazei todas as coisas a fim de seres irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Veja, esses são textos, né? Século I. Então o cristão tem que estar no meio do mundo, mas não tem que ser mundano. E sempre se distinguiu dos demais pelo nível de conduta, mas sem se afastar do mundo, né? Santo Agostinho já dizia que o cristão é cidadão de duas cidades, a de Deus e a dos homens. Vives com os pés no chão, mas a cabeça no céu. São José Maria diria uma coisa bonita, uma das frases mais bonitas de São José Maria. Na linha do horizonte, meus filhos, parece unir-se o céu e a terra. Mas não. Onde de verdade se junta no coração, quando se vive santamente a vida diária. O céu e a terra se juntam no nosso coração. Veja, Jesus Cristo fez e ensinou isso, né? A rejeitarmos os falsos valores do mundo e assumirmos os valores cristãos. Basta pensar na Carta Magna da moral cristã, que é as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha, que Jesus vai colocando valores, virtudes que são contrárias aos padrões do mundo, às máximas do mundo. Cristo proclama bem-aventurados, felizes, extremamente felizes, os pobres de espírito. E o mundo diz felizes os ricos, que têm e consomem. Jesus prega o desprendimento do coração. Cristo diz felizes os mansos e humildes. O mundo diz felizes os dominadores, que não se curvam a ninguém, os que brilham, os prepotentes. Cristo diz felizes os que choram, lágrimas de arrependimento, penitência, de amor à cruz. O mundo diz felizes os que riem, bebem e fogem da dor e do sacrifício. Cristo diz felizes os puros de coração. O mundo diz felizes o que não tem entraves nem preconceitos para toda a sorte de impurezas. É o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, né? Cristo diz felizes os que têm fome e sede de santidade. O mundo diz felizes os que têm fome e sede de realização, de sucesso, de triunfo egoísta. Cristo diz felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. O mundo diz felizes os que são aplaudidos porque estão abertos e são tolerantes com tudo. Devemos viver esse mundo, mas sem sermos mundanos. Só não estaremos nos ambientes e lugares que não é possível viver os valores cristãos. O resto, nós estamos em todos os lugares. Nas faculdades, nos escritórios, nos esportes, na cultura, na música. Claro, não dava para um cristão naquela época, não dava para eles frequentarem o espetáculo dos gladiadores, porque viam gente matando uns aos outros, animais matando homens. Não dava, né? Como pode uma pessoa que vive a caridade ver aquilo, né? Não dava para ir nas termas, porque era como as praias de nudismo que tem por aí. Não dava, né? Para viver a castidade numa terma, né? E não dá também hoje em dia para participar de baladas e barzinhos pelo ambiente de ofensa a Deus que se encontra. Terceira pergunta, ou terceiro entrevistador. Aí seria
um adepto do gnosticismo, também dos primeiros séculos da era cristã, que desprezava as realidades materiais, por considerar a matéria má. Consequentemente, todas as realidades mundanas, como o próprio trabalho, até mesmo o casamento, seria uma espécie de puritano espiritualista, que existiu, tá? Ainda que não é teoria não, existiu mesmo os gnósticos, tá? A pergunta que ele faria, um gnóstico faria para São José Maria, seria assim: as escrituras, eles entendiam disso das escrituras, falam que o mundo é mau. O apóstolo João diz na sua primeira epístola: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Depois, de modo mais duro e categórico, o apóstolo Tiago afirma: não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Como o Senhor vem dizer que se deve amar o mundo apaixonadamente? Que é possível buscar a santidade no meio do mundo. No meio do mundo, a pessoa acaba caindo no mundanismo. Vê o que acontece no mundo, né? Guerra, fome, miséria, corrupção, desvio de dinheiro, né? Situações injustas, violência nos centros urbanos, desprezo da vida humana, aborto, eutanásia, muito abandono de crianças e idosos, falsos valores presentes em todos os níveis da sociedade, deslealdade, sensualidade, quantos vícios, quantas drogas, diria um gnóstico, né? O mundo é mau, né? O mundo está enfermo, doente, né? E contagia a nós com a sua maldade. Então, essa é a visão do gnóstico. E o que o senhor tem a dizer sobre isso, cara? Como a gente vai ter que amar apaixonadamente o nosso mundo? São José Maria responderia: o mundo que se torna mal é um mundo dominado pelo pecado. Mas o mundo não foi criado assim, né? No relato da criação do mundo, no livro do Gênesis, né, diz que ao terminar de criar, Deus viu que o mundo era bom. E era muito bom. Então, nas Sagradas Escrituras, o mundo é apresentado como obra de Deus, Opus Dei, né? Que cria tudo por amor. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada foi feito. Foi feito por Deus. A amizade do homem com Deus, essa harmonia da natureza, foram quebradas pelo pecado do homem. É nesse sentido que o mundo é mau. O mundo do pecado. Esse é o mundo que não deve ser amado, deve ser abominado. É o mundo onde reina o pecado e que toda ocasião de se fazer o mal. É o mundo das drogas, das bebidas, da pornografia, do crime, da corrupção, das guerras injustas, dos homicídios, etc. Esse é o mundo que não deve ser amado. E que é anunciado também por São João, nossa primeira carta. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo nesse sentido, nessa acepção, que é consequência do pecado, é que não deve ser amado. Né? Essa idolatria da carne, de ter o prazer, o comodismo, a gula, o sexo, o bem-estar material, como ideal e meta da vida, o hedonismo, né? Está aí. Ou a idolatria do que brilha aos olhos, né? Ambições, domínio, triunfo, dinheiro, posses, né? A todo custo, acima de tudo, mesmo em custa da honestidade, dos princípios morais. E no nosso país é incrível, né? Não só no nosso país, né? Mas no nosso país é incrível, né? Né? A corrupção que há, que as pessoas tomam como se fosse algo normal até. A soberba, o orgulho de querer ser mais do que os outros, querer ser o centro das atenções, Deus da sua vida. Isso é o que há no mundo que não deve ser amado, até mesmo deve ser abominado.
É o que ocorre na sociedade descristianizada, paganizada, em crise de valores. Por isso, Sousa Maria diria, né, um segredo em voz alta. Essas crises mundiais são crises de santos, de pessoas que vivam os valores cristãos no meio do mundo, que conduzem o mundo para Deus. Texto de Sousa Maria: devemos amar o mundo, o trabalho, as realidades humanas, porque o mundo é bom. Foi o pecado de Adão que desfez a harmonia da criação, mas Deus enviou o seu Filho unigênito para restabelecer a paz, para que nós, tornados filhos por adoção, pudéssemos libertar a criação da desordem e reconciliar todas as coisas com Deus. Então Cristo veio ao nosso mundo para santificá-lo, para reconduzi-lo a Deus, para instaurar uma civilização do amor, fundamentada em valores profundos. E este mundo de Cristo é maravilhoso. É o mundo redimido, é santificado, é o mundo dos filhos de Deus. Digo aos meus filhos: onde estiverem os vossos irmãos, os homens, onde estiverem vossas aspirações, o vosso trabalho, os vossos amores, aí está o lugar do vosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. Devemos encontrar Deus aí. E é bonito ver, né, que a mensagem da obra vai penetrando o mundo, né? E vai mudando muita coisa. Pessoas que vivem a solidariedade com os mais necessitados, com os que sofrem. Pessoas que vivem a sua profissão como uma forma de serviço qualificado aos outros, que trata as pessoas com muito carinho, com muita atenção, né? Enfermeiras, médicos, professores, engenheiros, etc. Famílias em que se respira um ar de carinho, de compreensão, de paz. Em cada um se sente muito querido, acompanhado. Muitas amizades sólidas, verdadeiras, em que se preocupa de verdade com o bem do próximo e ajuda a pessoa a ir a Deus através da amizade. Que o mundo pode e deve nos conduzir a Deus. Mas essas são uma das ideias nessa primeira parte, né, dessa mesa redonda. Queria deixar claro, né, que Sousa Maria veio ajudar, o Opus Dei veio ajudar a mudar a ideia, né? O mundo é bom, que a gente pode santificar no meio do mundo, né, que todo trabalho é digno, que a gente pode se santificar através do nosso trabalho, que o mundo é lugar de encontro com Deus. São as ideias que já foram saindo aqui. E tudo isso é um dom de Deus para o fundador, para o Opus Dei, para a igreja e para toda a sociedade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.